Salve 10, beleza? Luiz Carlos na área. Você sente que deveria estar criando classes e objetos melhores com o Python? Pois é, existe um recurso chamado de Data Classes que pacificou a modelagem de classes na linguagem Python. É um dos principais recursos que surgiram na linguagem nos últimos anos e você precisa saber como criar classes com ele. Nesse vídeo eu vou fazer um hands-on mostrando esse recurso de cima a baixo e eu tenho certeza que você vai se surpreender. Então, roda a vinheta. Inclusive, já quero aproveitar para poder pedir o seu like. Já faça isso agora, não esqueça, porque isso nos ajuda demais, tá? Conto com o seu apoio e também se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Toda semana a gente tem conteúdo novo aqui no canal Full Cycle. Inclusive, eu quero deixar um recado também. Olha aqui no link da descrição que nós temos o curso Full Cycle, o curso que te prepara para criar grandes aplicações, para poder ter um perfil que grandes empresas procuram. E nós temos uma área lá de desenvolvimento de microserviços, em que uma das linguagens de programação que nós temos, se eu não me engano, acho que são 6 linguagens, uma delas é o Python. A gente desenvolve um microserviço inteiro em Python e também é muito utilizado esse recurso de Data Classes. Então, se quiser saber mais, só dá uma olhadinha no link da descrição, conversa com a nossa equipe, eu tenho certeza que vai fazer sentido aí para vocês. Antes da gente começar a trabalhar com Data Class, eu quero que você entenda os problemas que existiam na linguagem para a modelagem de classes. A questão é que cada um fazia de uma forma, não se tinha um padrão de fato que a gente pode seguir por aqui. Então vamos pegar aqui um exemplo convencional de uma classe de pedido. Se a gente quisesse criar uma classe desse pedido, eu poderia colocar as propriedades aqui logo no topo da classe para poder deixar bem claro quais propriedades que ela vai administrar, mas tem pessoas na comunidade que acabam não colocando ou porque não gostam, ou enfim, por qualquer outro motivo. Então, você vai encontrar classes com as propriedades no início ou sem essas propriedades, e aí isso vai dificultando com que as coisas vão sendo construídas na comunidade, né? Mas é bom que a gente, pelo menos, adicione um slot para poder melhorar a performance dos objetos, porque uma vez que eu adiciono slots, uma vez que eu tenho aqui um objeto dessa classe, eu não vou poder colocar uma propriedade de forma dinâmica, né? A gente otimiza a memória justamente por não ter esse dinamismo. Mas o slot também é algo que as pessoas às vezes não utilizam, e pode dar até uma briga, vou colocar todas as propriedades ali, enfim, deixo isso para depois. Toda dificuldade é uma questão para a gente poder modelar essa classe e que faz com que cada um modele de alguma forma. Já no método ali de iniciar as variáveis, a gente tem duas abordagens que são mais comumente usadas. Eu posso passar todas as propriedades separadas no init, aí poderia usar o tipo ou não, inicio as minhas variáveis, ou poderia passar um dicionário. E através desse dicionário, pego todas as keys ali e passo para as variáveis. Essa forma aqui é mais clara, fica até mais fácil para entender o que está acontecendo. Já com o dicionário é complicado porque a gente não tem certeza das informações que estão sendo passadas. Esse tipo aqui de strn, ele está falando que eu tenho um chave valor, e o valor pode ser qualquer coisa, então eu não consigo verificar cada propriedade com seu determinado tipo, se ela está sendo passada de forma correta. Até isso facilita porque eu passo ali o dicionário, tem as formas aí do Python de já injetar as informações de forma mais simples, mas cada um criando as classes ali de um modo, não tem um modo mais padronizado, não tem um modo fácil, né, para poder criar, modelar essa classe. E aí tem os métodos mágicos, né? Se a gente quiser representar essa classe, na hora que fizer um print ou quiser mostrar ela, aí você tem que criar lá o representation dela com todas as propriedades. Quiser também criar um método para verificar se um objeto dessa classe é igual a outro, aí você tem que criar também. Não existia nada que normalizasse tudo isso, que pacificasse. Era cada um criando as coisas
da forma que queria, dando trabalho e causando problemas aí para as libs de verificação de qualidade de código, né? Porque você tem que verificar um monte de coisas para ver se não tem nenhum furo, né? E como a gente tem uma linguagem dinâmica como o Python, a gente pode ter muitos problemas dependendo da forma que você está criando a sua classe. Com o avanço da comunidade, da linguagem, foram surgindo outras formas também de criar classes. Eu quero apresentar aqui dois tipos que surgiram na versão 3 do Python, que é o typedDict e o namedTuple. O typedDict surgiu na versão 3.8 e, na verdade, uma forma de você criar dicionários, mas no formato de classes. Então, a gente acaba tendo esse formato aqui. Então, se eu quiser criar ali um dicionário de pessoa, eu estendo desse tipo e aí coloco as minhas propriedades. E aí, no caso, uma vantagem ali com as próprias IDEs, que ela já vai conseguir te dar a assinatura ali do construtor com todas as propriedades para que você possa passar esses valores. Mas aqui a gente não tem nenhuma restrição com as propriedades que podem ser passadas, tá? Eu posso criar esse person totalmente de forma vazia, sem nenhuma propriedade, posso passar somente o name, posso passar somente a idade e não vai ter restrição. É um dicionário no final das contas. Então, quando a gente vai acessar as informações, posso acessar ali no formato de colchete ou posso fazer o acesso com o GET. Então, a princípio, agora eu pelo menos eu já tenho a facilidade ali para poder criar um construtor para mim, mas aí vem as restrições. Se você tiver valores default, eu coloquei um valor 30 ali na idade e criei o person somente com o name. Se você tentar acessar o age, ele não é criado, ele não suporta valores default, ele vai dar um erro. Se você fizer com get, vai retornar none porque aqui não existe. Também não suporta métodos personalizados. Se eu quiser criar qualquer coisa, na hora que eu acesso ali o objeto, ele vai falar que aquele método ali não é um atributo, não faz parte da classe. Então, esse tipo aqui, ele serve para a gente poder trabalhar com uma melhor representação dos dicionários, porque quando eu vou representar um dicionário, normalmente um dicionário mais diverso, mais complexo, a gente acaba fazendo esse tipo de tipagem aqui, e é uma tipagem muito genérica para você poder ter mais segurança das informações que estão sendo manipuladas ali no dicionário, né? Às vezes a gente faz também que os valores podem ser um inteiro ou string, mas você não tem garantia, você não está tipando cada key que está ali, mas é uma classe que não supre as necessidades mesmo de criar uma classe. Isso aqui é mais para a gente poder mapear melhor os dicionários, né? Sempre, inclusive a recomendação, mexa com typedDict quando você for trabalhar com os dicionários, que isso vai melhorar mais a sua vida. Tá? Aí tem o namedTuple, que surgiu um pouquinho antes, na versão 3.6, que é a mesma ideia do typedDict, mas com as tuplas. Então a gente consegue criar uma classe estendendo desse namedTuple. Aí eu tenho aqui as propriedades, só que aí a gente tem uma forma mais acessível de buscar as propriedades. Eu posso digitar ponto, a anotação mesmo de um objeto, ponto propriedade. Então, eu iniciei ali o name com alias e a idade com 30, eu posso fazer um ponto name que eu acesso, mas aí como é uma tupla, se eu fizer person 0 também eu acesso essa Alice. Ponto age para poder acessar a idade e 1 também, que aí eu tenho um índice sequencial. Mas aí tem restrições também, não suporta mudança de valores porque é uma tupla. Uma tupla é imutável, uma vez que criou você não muda. Se você tentar fazer uma mudança no name depois de criar o objeto, ele vai dar um erro. Na verdade, até você consegue fazer a mudança com o replace, até coloquei ele para que a gente possa lembrar, mas o replace, ele vai devolver uma nova, ele vai copiar as informações existentes e vai devolver a tupla com aquela mudança que você fez. Então, é um novo objeto no final das contas. E aí tem herança limitada. Se eu tiver uma pessoa como base e um funcionário que estende dessa pessoa, na hora que eu vou passar aqui o meu construtor, imaginando que agora eu posso acrescentar o salário,
ele vai falar que eu não tenho esse salário, a herança tem outras limitações também. Essa aqui é uma delas para mostrar que name a tuple também é para a gente poder criar situações ali que você tem que criar uma tupla, mas melhorando a tipagem e o manuseio daquilo, tá? Mas no caso, eu consigo ter nesse name a tuple aqui métodos personalizados. Mas enfim, esses tipos aqui, eles não surgiram para poder modelar classes. Foi aí que, depois de anos, décadas, a comunidade teve a ideia, de fato, de pacificar isso. É por isso que surgiu o Data Class, porque a gente não tinha nada antes para poder ter esse padrão. O que já se existia eram libs propondo esse padrão, mas não existia nada nativo da linguagem. Então, esse Data Class é um padrão que surgiu na versão 3.7 do Python. 3.7 já tá um pouquinho distante, né? Se você não conhecia esse recurso aí, tá, puxar a sua orelhinha para olhar as últimas novidades do Python. Na verdade, o Data Class vai ser uma anotação que fica em cima das classes e ela vai mudar o comportamento ali dos objetos nativos do Python. A gente não está criando um objeto como um dicionário, como uma tupla, é um objeto puro mesmo ali do Python, mas ele vai melhorar a tipagem desse objeto e vai interferir nos métodos mágicos. Eu coloquei aqui alguns dos métodos que ele interfere, tá? Interfere em outros também, mas ele vai interferir ali no init, no representation, no equals, no hash, no string. Ele já consegue criar esses métodos automaticamente para a gente, já tendo um paradigma ali de como que você vai lidar com as informações. Então, ele já te dá um padrão todo para trabalhar. Isso muda totalmente as regras do jogo. É porque a gente não vai mais se preocupar no formato da classe. O formato já está pronto. Você só vai usar, tá? Então, também a gente consegue trabalhar ali com slots, para não adicionar propriedades dinâmicas nessa classe. Imutabilidade também, eu não estou criando uma tupla, mas ele consegue adicionar imutabilidade. Nós conseguimos fazer serialização, desserialização desses objetos, por exemplo, para JSON, né, se torna muito simples, tá? Enfim, então é um padrão que tem todos os benefícios que a gente precisa. Aí você pode tá pensando assim, mas eu crio as minhas classes nesse formato aqui, eu posso continuar? Pode, mas hoje, se você está usando 3.7 para cima, inclusive em outras versões acima da 3.7, outras novidades foram surgindo também no Data Class, não tem motivo mais para você não usar Data Class. Tá? É muito fácil, você vai ver aqui daqui a pouco na hora que a gente for programar. Então já fique ligado e comece a trabalhar com isso dentro dos seus sistemas, independente de qualquer sistema que você tenha. Então, bora pro hands-on. Vamos começar criando uma classe de produto, depois vai vir um pedido também, vai ser um bom exemplo para poder lidar com esse Data Class. Então nós vamos iniciar aqui a nossa classe. E aí esse Data Class, ele é uma lib nativa do Python. Então a gente importa ele de Data Classes. E vai ser uma anotação aqui em cima. Então agora o que você tem que fazer é definir as propriedades que você quer trabalhar. Vamos supor que a gente queira ter um ID, e aí você vai lá e tipa ele. Vai ser um inteiro. Vai ter um nome que vai ser uma string, e vai ter um preço que vai ser float. Então, logo de cara, o primeiro benefício que a gente já tem na hora que você vai usar essa classe de produto, ele já montou o construtor com todas as propriedades, exatamente naquela ordem ali. Então, eu tenho todas as 3 propriedades já devidamente tipadas. E até uma dica aqui com o VS Code, eu estou usando aqui a tipagem, a análise dele basic, coloque strict, porque aí fica bem chatinho. Se você passar informações, vamos supor que eu passe aqui uma informação que é uma string, o segundo parâmetro é uma string e o terceiro é um número. Olha só que interessante. Já tenho a tipagem feita ali, ele está falando que eu tenho que passar um inteiro. Tá, show de bola. Vamos então fazer aqui uma brincadeira. Eu tenho aqui um nodemon lá do Node, para poder ficar
olhando aqui quando os arquivos mudam, que aí eu posso rodar isso aqui diretamente. É uma boa forma aí de brincar aqui com o exemplo. Eu posso deixar ele aqui. Então, eu vou criar o meu produto. Vou fazer um print dele para ver o que vai ser mostrado. Isso aqui, apesar de ter um erro, não vai impedir que você coloque o valor A nesse int aqui. A gente tem apenas a tipagem simbólica, né? A linguagem, isso aqui não faz nenhuma restrição nesse sentido. Depois eu vou mostrar até uma forma que a gente consegue fazer isso. Mas a gente já tem o construtor feito e o representation também. O método mágico representation já foi criado, tá? Não preciso criar, ele já cria bonitinho para mim. Ele já cria também o string, tá? Então, é assim que é a dinâmica. Eu posso a qualquer momento aqui, se eu quiser acessar o Product ID, o Price, qualquer informação, eu vou conseguir acessar normalmente. Tá aqui a minha classe. Eu posso definir normalmente, como eu já estou acostumado, eu tenho métodos quaisquer, eu posso definir aqueles métodos protegidos, como é feito na linguagem Python, métodos privados, métodos convencionais, não tem problema nenhum, tá? Ele não vai interferir nisso, mas ele captura a forma que você vai trabalhar com o seu init. Se eu quiser também criar aqui uma propriedade com um valor que seja opcional, eu posso colocar assim, ó, str or none, para falar que eu posso ter ali uma string ou valor none, e aí ele vai ter none como padrão. Então, aqui agora na hora do construtor, ele vai acabar chiando aqui comigo por conta, obviamente, do price, porque ele está falando que o price é obrigatório, né? Mas se eu inverter e jogar as minhas propriedades default para último lugar, eu posso criar da mesma forma, o description é igual a none, então o description fica na última posição. Se eu não passar nada, ele é igual a none, eu posso passar uma descrição ali, ó. Pronto, então já tem esse comportamento todo ativo. Inclusive essa forma aqui é uma forma mais simples que usar o optional, né? Eu poderia usar o optional. Eu prefiro usar daquela forma que estava ali a essa aqui, mas é questão de gosto também. Esse aqui teria o mesmo comportamento, a mesma coisa, tá? Mas eu não tenho aquela obrigatoriedade de passar as informações. Se eu quiser habilitar slots, que é o recurso que já existia no Python há muito tempo, para que eu não faça um product.xpto, evitar isso aqui, eu consigo, tá? E até legal por conta dessa tipagem que a gente está trabalhando aqui, que ele vai falar que é uma propriedade que não é conhecida. Mas com slot, de fato, o que vai acontecer? Né? Se eu tentar fazer uma atribuição aqui, eu não consigo. Se eu tirar o slot, eu tenho o objeto dinâmico, ó, não deu mais erro, tá? Então eu consigo habilitar o slot. Normalmente é que eu faço isso na minha classe, porque o objeto ele é melhor otimizado. Se eu quiser também trabalhar com a imutabilidade, tem uma propriedade chamada de frozen. Ele congela o objeto uma vez que ele é criado. Então, se eu tentar mudar aqui o nome, olha só o que ele vai falar. Ele fala que eu não posso atribuir valor aqui para o nome. Então, às vezes você está criando um objeto ali que ele não vai... você não quer que ele seja modificado, apesar de ter como fazer, tá? Tem como fazer, mas também você está melhorando a performance desse objeto. Uma vez que nós definimos as propriedades aqui dessa forma, eu posso tanto passar as propriedades como elas estão aqui na forma sequencial dos atributos que eu coloquei, porque é assim que ele vai acabar criando o init, como também eu posso passar com os parâmetros nomeados, né? Então, isso aqui seria o product ID, aqui seria o name, aqui o price e aqui o description. O description não é obrigatório, né?
tirar essa partezinha, que ele foi criado da mesma forma. Mas às vezes eu quero permitir, por questão de segurança, que as pessoas usem essa classe somente passando os parâmetros nomeados. Então, eu tenho kw only, que vai habilitar esse comportamento aqui pra gente. Então agora, se eu voltar àquele estilo que estava antes, até mesmo eu nem vou precisar rodar o código para ver que tem um problema. A própria IDE já vai falar isso para mim. Ela está falando aqui, ó, que ela espera 0 positional arguments, que são esses argumentos. Ela não espera nada aqui. Ela está esperando que a gente passe os parâmetros de forma nomeada. Então, dessa forma, tá? E trabalhando com os parâmetros nomeados ou não, a questão que justamente a gente pacifica o nosso construtor, né? Porque se eu deixar de passar o price, ele vai falar que é um parâmetro requerido, né? E quantas vezes a gente já não criou classes com Python que às vezes o erro que está acontecendo ali na criação, o erro que está acontecendo no objeto é porque é uma informação que a gente deixou de passar por conta de como que a gente está modelando ali o método init, tá? Vamos agora criar produtos, ou melhor, produto já tem, vamos criar pedidos. Então aqui eu vou retirar isso aqui por enquanto. Então vamos supor que eu tenho aqui uma classe de order, vou usar o data class da mesma forma. Então essas três propriedades aqui, elas são muito utilizadas, mas claro que quando a gente quer que a classe seja modificável, eu não vou usar o frozen. Então eu recomendo que você utilize isso aqui por padrão. Claro que os parâmetros nomeados vai a questão de como que você está usando a classe, mas eu costumo utilizar dessa forma. Então, eu tenho aqui um order ID que vai ser um inteiro, o client ID também que vai ser um inteiro, o total que vai ser um float. E agora vem uma nova propriedade aqui, que vai ser uma lista. Nós vamos ter uma lista de produtos. Então, posso colocar aqui o list, importando ele aqui do type. Vou falar que eu tenho uma lista de produtos. Então, product aqui. E vamos acrescentar aqui uma data de criação desse pedido, vai ser importante. Então, vai ser um date time. Aí aqui em cima, from date time, import date time. Maravilha. Então agora na hora de criar essa order aqui, eu tenho que passar todas essas informações. Nós vamos pensar o seguinte, eu estou criando essa order, inicialmente eu posso não ter produtos ainda, vamos supor que tem esse caso. Então o meu total, eu não quero passar ele, eu quero que ele seja um valor zerado. A gente vai lidar com esse valor depois, então vai ser um valor default. A gente já viu que isso é possível. Agora, produtos também, eu não quero que seja obrigado de passar os produtos inicialmente. Então, como a gente já aprendeu ali, eu poderia passar uma lista, né? E aqui está um erro, pessoal. Quando a gente quer lidar com valores default no data class, sendo uma lista ou uma tupla, tá? No caso, tupla, a gente poderia fazer assim. Eu não vou passar dessa forma, por quê? Se você tiver uma outra classe, XPTO da vida que está usando o data class, aí você tem lá uma lista qualquer e você está fazendo isso aqui. Vamos pegar aqui com a lista. Vários objetos que você vai criando do XPTO de order, você não está gerando uma nova instância da lista.
você vai usar a instância que foi já compilada no momento da montagem da especificação da classe. Não é criada uma nova, a gente tem que ter uma nova instância de lista para cada objeto dessa classe que está sendo criado, tá? Então, vem aqui uma outra abordagem que a gente tem que trabalhar, que é uma especificação mais detalhada do campo. Então, eu vou importar aqui um field, e aqui vai ter um field com um default factory igual a, pode ser igual a list, por exemplo. Então, dessa forma aqui, esse default factory, ele é uma função que devolve um valor. Quando a classe for ser criada, então ele executa essa factory e joga esse valor no campo, tá? Então tem que ser dessa forma. Aqui no default factory, eu posso tanto passar uma função que você definiu em outro lugar, não tem problema nenhum, como uma lambda, tá? Eu poderia passar aqui dessa forma, ou até como list aqui também seria a mesma coisa, mas list já é uma função, então acaba sendo um short syntax aqui, né? Vou rodar aqui novamente. A mesma coisa serve para o datetime. Eu não vou chegar aqui e fazer um datetime.now. Tá? Por quê? Na hora que eu vou criar múltiplos objetos de order aqui, ele não vai gerar uma data para cada um deles. Ele vai já ter pegado a data daquele momento ali que ele concebeu a classe, e os objetos sempre vão ter o mesmo valor. Então, sempre quando você for trabalhar com objetos complexos, utilize o field default factory, e que a gente pode passar o datetime now sem invocar a função, porque o default factory é uma função, vai ser invocado e vai ter o valor aqui da data, né? Então vamos criar aqui essa order agora. Então, tem o order ID 1, client ID 1, total iniciou com 0, que é o valor default, products é uma lista vazia, e tá aqui a minha data de criação. Mas aí eu posso passar aqui, se eu quiser, o total e produtos. Então, vamos pegar aqui o produto, criar um produto 1 aqui. Tem que ser product ID com name com price nomeados. Então posso passar meu produto 1 aqui, ó. Aí agora eu tenho esse produto 1. Eu posso passar o created at também. Passando qualquer valor aqui, enfim, vai funcionar. Então todos os argumentos estão funcionando, tá? Agora, vamos supor que a gente queira normalizar esse total aqui, porque vamos pensar que alguém pode passar esse total com 10, mas não refletir exatamente de acordo com os produtos que estão sendo passados, né? Como que eu conseguiria interferir nisso? Eu posso criar aqui um método mágico. Quando eu trabalho com data class, eu tenho o post init. O post init é executado depois do init, logo depois. Então, antes do objeto começar a ser utilizado, eu tenho a oportunidade de acessar qualquer variável e fazer qualquer interferência que eu quiser. Até o Copilot está me dando aqui a sugestão, ó, de pegar cada preço aqui e fazer a somatória dele, que seria exatamente isso. Então, independente de eu passar aqui o total, eu tenho aqui uma segurança que o total vai ser 10, né? Porque o que eu passei aqui vai ser 10. Se eu passar ele para 20, agora a gente vê que o total tem que ser 20. Na verdade, eu errei aqui também, que é o método mágico. Então, o total é 20, mesmo eu passando 10. Então, aqui eu tenho a oportunidade
de fazer qualquer validação ou de qualquer coisa que eu queira, né? É um método propício para isso também. Às vezes pode ter um cenário que eu não queira manipular, eu não quero deixar que o total seja manipulado diretamente. Então, tudo vai de encontro ao field. Se eu colocar um field init igual a false, então agora eu não posso passar esse total mais. Veja que a ideia já conseguiu capturar a ideia, né? Eu não tenho mais esse parâmetro no meu construtor. Se eu passar, ele justamente vai dar um erro, tá? Mas também, se eu quiser definir um valor default convencional, tem o default factor e tem o default. Poderia colocar aqui 0.0, tá? E aí... Tanto que eu inicio ele com 0, não obrigo os produtos a serem passados, mas se eles forem passados, o total aqui vai ser calculado. E claro, que às vezes, na verdade aqui eu teria que calcular o total em algum momento. Posso criar aí um método privado aqui, justamente com essa lógica, e aqui eu só chamo o calculate total. Pronto. Agora tem um comportamento aqui de 20. Então, olha que legal tudo isso que a gente acabou de criar, né? Lembrando que a gente não tem validações de tipo, ele só está validando os parâmetros, o número de parâmetros, se você está passando os parâmetros corretos de acordo com os que são facultativos e os que são obrigatórios, né? Mas a gente acaba tendo classes menores e um controle muito mais apurado e uma segurança muito maior também na tipagem, né? Porque a gente já deixa tudo claro o comportamento das coisas aqui. Nós conseguimos também pegar esses objetos criados com data class e convertê-los para tupla e dicionário. Então eu posso importar aqui um sDict e o sTuple. Então, vamos fazer aqui um print de s. É só você passar a função e o objeto que você quer transformar. Então, olha só que legal. Tá aqui o meu dicionário, ó. Então tem o Order ID, o Client ID, tudo bonitinho. No caso do produto, já virou uma lista. E tá aqui o Created At. Então agora, se eu tenho um dicionário, posso fazer uma serialização para JSON de forma bem simples. A tupla. No caso da tupla, tenho todas as informações nas suas devidas posições. Então aqui, ó, Product ID, ou melhor, o Order ID, depois o Client ID, o total, aí que vem a lista dos produtos, aí tem o primeiro produto que também acaba sendo uma tupla. Enfim, isso acaba se tornando muito simples, né? Inclusive, você às vezes pode criar aí um tipo abstrato de uma classe que já incorpora esses dois métodos aqui. Quando, eu quero fazer você cria lá uma classe abstrata e coloca um convert to Dict. E faz um convert to tuple também, enfim, de acordo com as suas necessidades. Agora eu quero mostrar um exemplo usando uma outra abordagem. É muito legal esse recurso que eu vou mostrar do Data Classes, porque ele permite que você tenha variáveis que vão ser usadas apenas ali no construtor e elas vão morrer ali. E essas variáveis, elas normalmente são usadas para que você faça um pré-cálculo para poder abastecer as suas variáveis da classe. Então vamos pegar aqui um exemplo de paginação. Vamos supor que você tem aí um objeto para poder lidar com a paginação. Você está montando aí para poder paginar os seus dados. Você vai querer lidar com o page e o per page. Imaginando que essas informações vêm de uma requisição HTTP, um parâmetro page e um parâmetro per page pode vir qualquer coisa, alguém pode colocar um XPTO, pode colocar qualquer coisa aqui, a gente não tem certeza, então nós teríamos que ter aqui uma sanitização, uma normalização desses valores. Então, uma vez definido aqui o data class com slots e com KW only,
O meu page e o per page vão ser valores inteiros, mas eu não vou deixar que eles sejam acessíveis no construtor. Mas mesmo assim, nós vamos ter valores default. Se eu não passar nada ali para o page, o valor padrão vai ser 1, e o número de registro por páginas vai ser 15. E aí os valores que eu vou deixar acessível no construtor vão ser essas duas variáveis aqui, tá? Esse init que está no nome da variável não é obrigatório, você pode colocar XPTO aqui, não importa, tá? Isso aqui é apenas uma normalização para deixar claro que são valores apenas de inicialização. E aí você vai passar o tipo init var importado aqui do data class, e aí você fala exatamente ali qual é o tipo de valor que você está trabalhando, apenas para poder tipar. Por padrão aqui, eles vão ser none, os dois. Eu não quero obrigar, se eu fizer um pagination vazio assim, obviamente a gente vai ter page igual a 1 e per page igual a 15. Então eu quero deixar essa classe bem flexível. Mas a questão, quando eu faço isso aqui, vamos ver exatamente a assinatura aqui do construtor. Eu só tenho essas duas informações para poder lidar. Eu não consigo acessar diretamente o page e o per page. Dessa forma, no post init, eu recebo qualquer variável init var, e aí eu tenho aqui um método para poder fazer a minha validação, minha normalização. O que eu estou fazendo é justamente acessando esses dois valores e normalizando o page e o per page. Eu tenho dois métodos aqui para ver, para fazer a conversão, pode passar string. Às vezes eu quero permitir que seja passado um init page dessa forma aqui. E vai dar certo, porque ele vai acabar convertendo os dois valores para string, né? Vamos fazer aqui o npx node_mon. Tá aqui esse primeiro pagination que eu passei 00, então eu posso passar qualquer tipo de valor e vai acabar normalizando. Se forem valores inválidos, sempre vai para o valor default. Né? E aqui embaixo fazendo uma comparação que eu vou falar depois. Mas eu posso fazer aqui um outro print do pagination. É o segundo, ó. Então ele deixou o 22 passar, porque são valores que é um valor inteiro que está em formato de string, tá? Então aqui na normalização, eu vejo se o valor é um int ou se é um none, é uma funçãozinha que eu tenho aqui, vai verificar ali se é uma instância de um inteiro, senão eu vou tentar converter, se caso der qualquer problema, eu retorno o valor default, tá? Isso aqui é uma função que eu utilizo nas minhas classes, mas enfim, se a gente tiver aqui um page, depois de ter feito isso menor que 0, então eu vou pegar o valor desse page.default aqui, para o valor default ser... Eu poderia até usar aqui aqui como 15, né, como valor padrão, mas isso aqui é para exemplificar uma outra funcionalidade legal do Data Classes, que são os metadados em cima das propriedades. Qualquer classe do Data Class vai ter essa propriedade mágica aqui, que é Data Class Fields. Então, se eu passar aqui a key do field em questão, eu consigo acessar as informações dele. Então, isso aqui me dá os metadados do campo, eu consigo acessar o valor default, que é esse valor default que foi acessado. Então, aqui eu estou justamente pegando o valor default e só forçando um casting aqui para inteiro, só para poder fazer uma normalização. Mas eu tenho acesso também a outras informações, então olha que legal. Eu posso reusar essas informações que estão aqui. Então, no final das contas, esse objeto ele é criado com os valores só de inicialização, protegendo os meus valores. Eu comentei que o Data Class também acaba interferindo no equal, né, de uma classe Python. Por padrão, o equal é igual a true. Então, quando eu faço uma comparação entre dois objetos aqui da mesma classe, a gente vai ver que ele vai ser true, porque ele vai comparar cada propriedade para ver se é igual. A gente teria que fazer isso na mão,
isso já está pronto. A qualquer momento que eu quiser desativar isso, eu coloco aqui um false. Então agora a gente vai ver que é false, porque ele não criou esse método, fazer a comparação vai retornar um false também. Então eu teria que criar a minha forma. Às vezes eu posso estar trabalhando aí com Domain Driven Design, e essa comparação é apenas entre os IDs ali das entidades, enfim, já seria outras coisas, eu poderia colocar o false ali e criar a minha representação. Mas nós temos esses e outros recursos também que nos ajudam a montar as nossas classes, né? Esse cenário de, às vezes, não, eu quero passar uma informação que ela vai ser usada somente ali na inicialização e depois eu não vou precisar mais dela. A gente não precisa criar uma salada, isso já está pronto também. Agora eu quero mostrar para vocês um up que a gente pode dar ainda no Data Class, se você tiver uma necessidade ainda mais restrita para poder trabalhar com seus objetos, algumas coisas que o Data Class não faz. A gente vai brincar aqui com PyDantic. Tenho certeza que muitas pessoas que estão vendo esse vídeo aqui conhecem essa lib porque ela tem feito muito sucesso na comunidade Python. É uma lib que permite você validar dados, organizar também os seus objetos ali. Nós temos vários benefícios de lidar com essa lib. Ela tem sido muito utilizada pela comunidade. Dá um exemplo de um framework que o pessoal usa bastante, é o Fast API. E ela consegue te dar ali um suporte para você poder validar os dados. Você pode criar uma classe e estender ali de um base model, mas a questão é que também tem uma implementação em cima do data class. Então, ele tem um data class dele que por baixo dos panos está usando o data class do Python, e aí ele vai adicionar várias funcionalidades em cima disso. Então vamos brincar com esse cara aqui. A gente faz justamente um pip install, qualquer coisa que você queira, aí PyDantic. Ele vai fazer aqui a instalação, tá? E agora o que a gente vai fazer é pegar o exemplo do data class e converter ele para o data class PyDantic. A conversão vai ser bem simples, tá? Então, ao invés da gente usar o data class nativo do Python, a gente vai usar do PyDantic. Então, eu vou colocar aqui PyDantic, ponto, data classes, import data class. Acho que o meu VS Code não está indexando aqui corretamente, mas isso é um detalhe, tá? Então, aqui a gente vai deixar de usar esses carinhas para sempre usar o que o PyDantic tem. Então, o suporte aqui, a annotation, vai ser igualzinho o que a gente tem nativo do Python. A gente não vai mudar nada. Slots, o KW only, tá? Não vai mudar. O que vai mudar é quando a gente está usando o field, porque o field agora tem que ser do próprio PyDantic. Então tem que ser esse field aqui. Então a gente vai chegar aqui e colocar ele aqui, aqui, aqui. E tem mais algum lugar que a gente utilizou? Não, né? Então essa conversão também aqui eu vou retirar. Beleza. Então, olha só, adaptação bem simples. Agora vamos brincar aqui. Então nodemon -q PyDantic. Tá aí. Poxa, mas você fez essa transformação aí, pra quê? Se não mudou nada. Como eu falei que é uma lib que vai validar dados, olha só o que vai acontecer se eu passar aqui um valor que seja um número. Ó. O input precisa ser uma string válida, porque o nome é string, então eu não posso passar aqui um valor inteiro, eu não vou poder passar um valor booleano, ela já vai validar no momento de criar a classe, eu não tive que fazer absolutamente nada. Ela já cria, ela já está embutindo esse comportamento ali com o data class, algo que o data class não vai fazer, ela vai acabar fazendo. Mas a gente tem que tomar cuidado com informação, por exemplo, com a informação inteira. Se eu passar aqui um inteiro como string, ele vai aceitar, tá? Tem como a gente criar um tipo personalizado? Aqui, por exemplo, strict int.
Eu não vou mostrar isso aqui na aula, mas dá uma pesquisada que você consegue. Também eu posso tirar dúvidas de vocês, deixando aí nos comentários. Eu posso criar um tipo personalizado que vai impedir que a gente passe esse inteiro como string. Então você consegue fazer isso tranquilamente e você teria o comportamento de um inteiro da mesma forma. Mas a questão é que ela vai validar tudo que você está passando. Então aqui no caso do produto também, se eu passar uma string aqui no produto, ele vai chiar, ele vai falar, olha, você está passando aí, está falando até que pode ser um dicionário, uma instância de produto. Eu não posso passar esse valor conforme está aqui. E ainda, como é a primeira posição da minha lista, ele colocou ali um product zero. Você consegue adaptar essas mensagens de validação, esse validation erro é um erro que está estourando, enfim. Então, isso aqui é muito legal, pessoal. Você já está validando as suas informações, dando muito mais segurança, sem ter que fazer basicamente nada, né? Além disso, a gente consegue também, com esse Pydantic, além de fazer essas validações, eu consigo criar validações personalizadas, validações complexas, inclusive, eu vou mostrar daqui a pouco. E eu consigo fazer conversão aqui para um JSON, eu consigo até gerar um JSON esquema, que vai ser a representação ali do esquema com todas as regras para poder validar essas informações. Eu vou importar aqui em cima um camaradinho chamado de Type Adapter, desse Pydantic. E aqui embaixo, a gente pode fazer assim, ó. Type Adapter, passando a classe, e aí eu chamo aqui JSON Schema. Então ele vai acabar criando aqui pra gente o JSON Schema. Vamos pegar isso aqui e criar um novo arquivo. Será que aqui, se eu criasse um arquivo JSON, seria melhor? Que ele consegue. Teste.json. Tem que mudar todo mundo que tá com essa apóstrofe para aspas. Aí o que muda é esse aqui, replace all. Então eu tenho o JSON Schema ali com a representação também do produto. Então eu tenho o Product ID, que tem que ser um inteiro, já tem a representação. Isso aí pode servir para outros sistemas poderem validar se o objeto que está sendo deserializado está dentro das regras, né? Então isso aqui é muito legal. Tá? Além disso, eu consigo também fazer uma conversão para JSON. Então, vamos fazer aqui um Pydantic. Na verdade, dá para importar nesse aqui de cima, colocar assim, root model. Aí, aqui embaixo, a gente vai fazer um print root model. Passo o objeto order1 ali. Eu tenho model dump JSON. Aí que eu posso passar a indentação dele igual a 4. Tá aqui o meu objeto, convertido para um JSON. Entre outros benefícios que tem ali. Tá? Você consegue administrar ainda muito melhor. Então, se você puder usar esse Pydantic, ele vai te adiantar a vida de uma forma, né? Então você já tem as organizações todas do Data Class e, além disso, uma lib que já valida os seus dados e te dá uma série de possibilidades. Também, vamos ver aqui um exemplo. Esse eu já vou copiar para cá. Você queira criar um DTO aí que vai ser uma entrada de dados nas suas classes. Isso aqui é até um exemplo para impedir que a gente passe uma string vazia, né? Vamos supor que você queira passar aqui nesse input
um name, mas tem que ser com algum valor. Da forma convencional, data class, se você passar uma string vazia, vai funcionar. Então a gente tem um recurso no data class chamado de before validator. Na verdade, tem vários métodos para você poder lidar com essa validação. Então aqui eu estou criando ele não é um tipo, ele vai ser uma classe para poder fazer a validação que eu quero para o meu campo. Então, antes dele fazer a validação dele, eu recebo aqui uma função com o valor que foi passado para o campo em questão. Então, vai ser none se o valor for igual a vazio, caso contrário, vai ser o próprio valor que eu estou passando, que aí o restante o próprio PyDante que vai fazer. Aí eu passo o data class na minha classe e coloco esse annotated, que é uma classe do próprio Python. E aqui eu posso passar várias informações como metadados. O que a gente está fazendo aqui é passando que essa informação ela é uma string, mas um metadado que vai servir para o PyDante, que ele vai identificar isso depois para poder fazer essa validação. Porque quando eu passar uma string vazia, o valor vai ser none e ele vai invalidar porque tem que ser uma string. É como se eu não tivesse passado o valor. Então, vamos lá. npx nodemon-q dto.py. Beleza. Então agora, se eu fizer aqui um input passando o name vazio, ele vai falar que precisa ser uma string válida, porque no final das contas a gente passou o none, que é o valor aqui que foi passado. Tá? Então, coisa before validator, eu consigo resolver muitas coisas de validação. Mas olhando para cá, se eu pegasse aqui o name, tá? O name é uma string, que é o primeiro tipo que está aqui, que vai contar como o tipo da classe. Então aqui eu consigo estourar erros também, se eu quiser, fazer outras coisas. Eu consigo fazer uma interferência monstruosa com esse annotated. Dê uma olhada na documentação também. Mas isso aqui é fantástico, né? Porque vão ter validações personalizadas e outras coisas que a gente queira fazer. Já dá para fazer dessa forma aqui. Show de bola, pessoal. Então, era isso que eu queria passar para vocês. Tá? Quero deixar bem claro que o Data Class não resolve todos os problemas, por isso que a gente trouxe um PyDante, por isso que tem que ser implementado outras coisas conforme a sua necessidade. Vão existir também situações que vai ser preferível que você use o nameItTuple, o typedDict. Se você quer trabalhar com tuplas e dicionários de uma forma melhor, use esses tipos. Aí não tem por que usar o Data Class, você pode até usar, mas a questão é que a gente precisa conhecer esses tipos, ficar atualizado aí com a linguagem Python, porque muitas novidades têm surgido. E o Data Class é uma coisa que eu considero assim, hoje básica, né? Se você trabalha com Python, você tem que conhecer esse cara, porque não tem mais por que você não criar as suas classes convencionais com ele. E também é óbvio que é bom você saber esses outros tipos aqui. Maravilha. Então, era isso que eu tinha para passar para vocês. Lembrando que nós temos no curso Full Cycle uma parte de Python lá que a gente constrói microserviços. Tem Data Class lá também. Dê uma olhadinha no link da descrição. Você entra em contato aí com a nossa equipe. Tenho certeza que vai fazer sentido aí para você. E você vai aprender mais ainda Data Class lá dentro. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais, pessoal. Até a próxima. Tchau.